Boa noite, pessoal. Fazer aqui o convite para o professor. Só um momentinho. Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vindo aqui. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da nossa ação. Então, apresentando um pouquinho mais, esse aqui é o evento Conhecendo o Palestrante, em que a gente traz os palestrantes da nossa futura aula magna que vai acontecer no mês, para conversar um pouquinho mais com os acadêmicos que nos seguem aqui no Instagram e falar um pouco sobre sua vida acadêmica, sobre sua profissão e tirar dúvidas sobre o seu desenvolvimento acadêmico e até mesmo para incentivar, né, que os universitários continuem produzindo conhecimento mesmo depois que saírem da faculdade. Então, seja bem-vindo, muito obrigado mais uma vez. Eu que E agradeço boa noite a o todos. convite. Pode falar. Não, pode continuar. Agradeço a todos que estão nos assistindo agora. Estamos com 15 alunos, então já falo para vocês. Tem uma setinha aí embaixo que vocês podem compartilhar a live com os amigos de vocês. Então convidem aí para conhecer e prestigiar esse momento em que estamos aqui na frente de um professor, doutor, juiz, que está aqui para compartilhar conosco um pouquinho mais sobre a sua carreira. Então, professor, dando aqui, né, início, o senhor é graduado em Direito, mestre em Ciências Penais, doutor em Direito pela Universidade Estácio de Sá e atua como juiz do Tribunal de Justiça. E essas coisas assim a gente pode até encontrar bem fácil na internet, né, pesquisando ali. Rubens Casara é um nome que logo aparece, já aparece a foto, é uma imagem realmente bem pública, mas o que a gente não pode encontrar na internet? O que é o Rubens Casara de verdade? Ele gosta de ser magistrado, ele gosta de escrever, ele prefere mais ser escritor do que magistrado. Conte um pouquinho mais aí pra gente. Bem, o que é o Rubens Casara de verdade é uma grande questão. Eu faço análise há 10 anos para tentar descobrir algo sobre mim, né, para me interpretar um pouco melhor. Mas eu sou juiz há 21 anos. Antes fui defensor público. Agora, se tu me pergunta, eu prefiro escrever ou ser juiz? Hoje, eu prefiro escrever. Eu tenho mais prazer quando eu estou escrevendo um livro, por exemplo, do que no meu dia a dia na magistratura. Mas tem fases, já teve Se eu fase falo, de eu estar é, completamente apaixonado pela magistratura. você falou que foi defensor público. Quantos anos o senhor atuou na defensoria? Quase 3 anos, não chegou a 3 anos. E aí, foi um bom aprendizado? Como é que foi? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência. Adorava a defensoria. Eu fui defensor numa época em que a defensoria pública no Rio de Janeiro, que era uma das defensorias públicas mais avançadas do Brasil, mas mesmo assim, naquela época, havia uma carência, uma dificuldade muito grande. Faltava material, a gente não tinha um computador, era máquina, aquelas máquinas com defeito que a gente tentava trabalhar, não tinha pessoal, havia uma defasagem salarial muito grande em relação às demais carreiras co-irmãs, a magistratura e o Ministério Público. Era uma época bem difícil, né? Você ia para o interior do interior do estado, horas de carro, faltava bastante apoio institucional. Hoje a situação mudou bastante. E a Defensoria Pública, para mim, é uma das instituições mais importantes do sistema de justiça. Exerce uma função contra-majoritária, uma função de defesa efetiva dos direitos fundamentais, uma função de redução da desigualdade, de resistência ao arbítrio e à opressão. Eu sou também apaixonado pela Defensoria Pública. Eu gosto muito da instituição e acho que os defensores públicos devem sempre ser prestigiados.
A defensoria, ela influenciou na sua escolha para prestar o concurso para a magistratura? Na realidade, assim, o que me fez... Eu estou meio torto aqui? Não. A minha imagem? Não, tá dando para ele ver perfeitamente. Eu acho que foi uma experiência que me constituiu. Ela foi constitutiva do que eu sou hoje. Na época, eu queria algo diferente, experimentar algo diferente. E a magistratura foi o que me veio à cabeça diante de uma crença que eu tinha e que depois se mostrou equivocada, de que ali seria um espaço de maior facilidade para concretizar direitos, para realizar em concreto aquilo que a gente estudava nos livros. Mas eu acho que eu não seria o juiz que eu sou hoje se eu não tivesse passado antes pela Defensoria Pública. Eu entrei na Defensoria muito novinho, tinha acabado de sair da faculdade, e ali foi onde eu conheci um pouco mais da vida, das dificuldades das pessoas, um contato mais próximo com a empresa. Assim, eu tenho vontade de exercer essa carreira, né? Eu achei até interessante que nessa escolha de quem seria a pessoa que entrevistaria o senhor, acabou vindo a mim essa questão, porque eu tenho vontade de exercer a magistratura. Então, achei interessante o senhor falar sobre a questão de que quando chegou lá foi diferente do que o senhor imaginava. Então, qual foi as diferenças? Qual foram, assim, os impactos que vieram? Quais foram as coisas que vieram a chegar perto das expectativas e as que passaram um pouquinho longe disso? Nós somos uma democracia de baixíssima intensidade, para utilizar uma expressão do Boaventura. Isso se reflete no Estado. As agências estatais têm um déficit democrático enorme, inclusive a magistratura. Nós temos problemas no plano interno, né? Não foi completa a democratização interna do Poder Judiciário, e nós temos problemas no plano externo, né? A atuação do Poder Judiciário nem sempre ela se dá, ela pode ser qualificada como uma atuação democrática. O Poder Judiciário brasileiro sofre alguns problemas seríssimos, né? Tem um conservadorismo crônico dentro do Poder Judiciário, até porque se você for um juiz conservador, com posturas conservadoras, leia-se, com posturas que agradam aos detentores do poder econômico, a tua chance de fazer uma carreira sem problemas aumenta substancialmente, né? Se você reproduzir nas decisões a desigualdade que já se encontra na sociedade brasileira, paradoxalmente, você tem menos problema do que se você se dispõe a ser um juiz com uma perspectiva de atuação transformadora da sociedade. Então, você vai ser promovido com mais facilidade se você for conservador, você vai ser aceito pelos seus pares com mais facilidade se você for conservador, em todos os sentidos. Estou falando aqui tanto de um conservadorismo político quanto de um conservadorismo social, de um conservadorismo nos costumes, né? Então, quando eu entrei na magistratura, eu acreditava que a minha atuação fosse ser mais decisiva na concretização dos direitos. E percebi que não era bem assim. Havia vários óbices, tanto internos quanto externos, a que o Poder Judiciário cumprisse a sua função constitucional de reconhecer e garantir direitos. Está longe disso. Hoje a gente percebe claramente que o Poder Judiciário, como todas as agências estatais, no lugar de garantir e concretizar direitos fundamentais, a principal preocupação, o funcionamento, abre aspas, normal dessas instituições está muito mais para homologar os interesses do mercado e controlar os indesejáveis aos olhos do poder econômico. Há também uma burocratização enorme dentro do Poder Judiciário que impede que suas funções constitucionais sejam atendidas.
Então, a gente tem muito ainda que caminhar para fazer do Poder Judiciário, de fato, um instrumento de redução da desigualdade, Democracia. um instrumento de concretização dessa democracia tantas vezes prometida, mas até hoje não realizada no país. Isso também leva a gente a uma pergunta que foi deixada pelo seguidor Edmilton, em que ele pergunta qual é o maior desafio de um juiz que atua na área criminal. Eu acho que a função do juiz criminal é uma função sempre de redução de danos. Ele tem que procurar reduzir os danos suportados pela vítima, por exemplo, reduzir os danos do próprio funcionamento normal do sistema de justiça, reduzir a opressão do Estado contra o indivíduo, reduzir os danos reais e os danos potenciais da sua própria atuação enquanto juiz. Eu acredito que só há sentido para um juiz criminal se esse juiz atuar na contenção do poder punitivo. Há uma definição de garantismo penal que me parece muito adequada à função do juiz. O juiz deve entrar no processo preocupado sempre com a parte mais fraca perante a qual ele vai atuar. No momento do crime, quem é a parte mais fraca? É a vítima, que está suportando uma ação ilícita do agente. Quando há investigação policial, quem é a parte mais fraca? É o investigado, porque tem contra ele toda a estrutura estatal, uma estrutura que muitas vezes se faz presente ao arrepio da legislação, violando leis, violando direitos reconhecidos na Constituição. Depois, durante a ação penal, a parte mais fraca é o réu. Então, nós temos que fazer com que esse réu tenha reconhecido todo o leque de direitos que a nossa legislação lhe atribui. Depois, na execução penal, é o condenado já, reconhecer ao condenado, uma vez que a pessoa seja condenada, reconhecer a ele todos os direitos que a legislação tem. Até porque, se eu sou juiz criminal e por ter feito um concurso, eu estou legitimado a aplicar uma lei contra aqueles que violam a lei, eu não posso, no momento de aplicar a lei contra aqueles que, teoricamente, violaram a lei, eu não posso também violar a lei, senão se perde a superioridade ética do Estado em relação ao criminoso. O que vai diferenciar o Estado do criminoso se o Estado, na hora de punir, também violar a lei? Então, me parece que essa função do juiz é de concretização dos direitos fundamentais e, dito isso, para concretizar os direitos fundamentais, o juiz criminal tem que impor limites ao poder, sempre, a qualquer poder, seja o poder penal, seja o poder político, o poder econômico, inclusive o poder jurisdicional, inclusive as tentações autoritárias presentes dentro das agências estatais que têm por finalidade aplicar a lei penal. Polícia, o Ministério Público e o próprio Poder Judiciário. É interessante o senhor falar um pouco mais sobre poder, porque assim como o senhor disse que tem sentido mais prazer em escrever, em ter feito as suas obras, tem a sua obra Contra a Miséria Neoliberal, que ela vai falar um pouquinho também sobre essa questão de poder, certo? Em que ela vai falar sobre a questão de diferenças sociais, de como são utilizadas essas bases econômicas para levar um poder a alguém que está acima. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa obra e sobre como funciona essa questão de poder na sociedade? Bem, vamos começar então tentando fazer um acordo semântico. O que é o poder? Poder é algo que todo mundo, em certa medida, possui. Poder, grosseiramente, é a possibilidade de produzir uma modificação no mundo. A criança, quando chora e a mãe vem correndo para lhe alimentar ou para saber o que está acontecendo, ela está exercendo, em certo sentido, algum tipo de poder. O problema é que o poder, a partir de uma série de questões, que inclusive eu discuto nesse livro, ele pode se ampliar ao ponto de gerar opressões e gerar arbítrios. E aí a questão começa a ficar
preocupante e há um deslocamento. Em vez de querer pensar o poder enquanto possibilidade, nós temos que começar a pensar os meios de controlar o poder. Sobre esse livro que você mencionou, o meu objetivo ali era responder a uma questão que me angustia, que me angustiava e que continua me angustiando, que é como algumas condutas, alguns atos, algumas manifestações de poder que há 30, 40, 50 anos atrás seriam tidas por absurdas, hoje estão sendo naturalizadas. Vou dar um exemplo bobo. Um candidato a qualquer cargo eletivo que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, defendesse explicitamente a tortura, possivelmente não seria eleito. Ou pelo menos não seria eleito para cargos importantes. E hoje há uma naturalização de um discurso da defesa da tortura, que é uma manifestação do poder, uma manifestação arbitrária, opressiva e inadmissível do poder sobre o corpo de uma outra pessoa. O que mudou? E aí a resposta que eu estou sugerindo nesse livro é que teria mudado a racionalidade. Há uma nova maneira de ver e a partir de como a pessoa compreende o mundo, ela passa a atuar no mundo de uma maneira diferente. Então, há uma nova maneira de ver e atuar no mundo. E foi para discutir essa naturalização do absurdo e o que essa nova racionalidade produz que esse livro Contra a Miséria Neoliberal ele foi escrito. Eu não vou dar muito spoiler, porque vai ser um dos temas que eu vou discutir na nossa aula magna. Se eu falar muito aqui, perde o interesse da turma. Então já ficam aí cientes que dia 29 agora vai ter a 10ª aula magna e o nosso professor Rubens Casaro vai ser o palestrante da noite. Então, quem estiver interessado, o link de inscrição tá na bio aqui do perfil do Canja com Direito. Você já pode fazer sua inscrição e garantir também o seu certificado. Além disso, então, professor, continuando aqui sobre as suas obras, né? A gente vê que são até mesmo uma questão de afronta à política atual, né? Porque muitas pessoas têm se deixado um pouco que fragilizadas para discutir de forma mais ampla e até mesmo filosófica a política atual e desvincula ela um pouco do direito, achando que a política tem que ser algo e o direito tem que ser outro. Então, visualizar um magistrado discutindo a política contemporânea em várias obras, como o senhor faz em Estado Pós-Democrático, Sociedade Sem Lei, o que lhe leva a fazer isso? Qual foi o estopim para o senhor começar a fazer essas obras e a trazer esse seu ponto de vista para a sociedade? Todo livro que eu escrevo nasce de uma inquietação. Desde os livros dogmáticos, de dogmática penal, dogmática processual penal, como esses livros que as pessoas têm dito que são mais políticos, ou mais filosóficos, ou mais psicanalíticos. Me parece que essas divisões elas são um tanto quanto artificiais. Todas essas divisões elas têm um quê de redutoras da complexidade do mundo. O mundo é complexo, o mundo pode ser visto a partir de várias lentes, e quando você impede que uma das lentes seja utilizada, a análise perde muito em termos qualitativos. Então, eu tenho procurado, em cada um desses livros, diminuir um pouco essa minha angústia, essa minha inquietação com temas que são temas do nosso cotidiano. Porque não adianta, não tem sentido escrever, fazer um ensaio, escrever sobre filosofia ou sobre psicanálise, se não for para responder uma questão presente no dia a dia. Eu procuro sempre, nessas obras, tentar traçar um diagnóstico o mais preciso possível do tempo presente, do que está acontecendo, e, a partir desse diagnóstico, procurar saídas no sentido emancipador. Então, eu procuro, seja um livro de processo penal, seja um livro de filosofia, eu procuro desvelar aquilo que se esconde no dia a dia,
E, a partir desse desvelamento, sugerir opções outras que possam produzir rupturas necessárias para a nossa sociedade. Então, é dentro dessa lógica que eu tenho escrito esses últimos ensaios. É óbvio que não são estudos exaustivos, são, talvez, livros de intervenção no tempo presente. Eu acho que hoje você não consegue entender o Brasil se a gente não estudar a racionalidade neoliberal e a tradição autoritária em que a sociedade brasileira está lançada. Eu acho que não dá para escrever um livro, por exemplo, de processo penal sem atentar para os efeitos no sistema de repressão estatal da não elaboração satisfatória de fenômenos como a escravidão. Se você não estudar o fenômeno da escravidão, se você não entender como esse fenômeno foi maltratado no Brasil, foi mal discutido na sociedade, a gente não consegue entender o porquê de uma certa hierarquização entre os seres humanos. Uma hierarquização que é muito visível na sociedade brasileira. Eu moro no Rio de Janeiro, sou juiz criminal no Rio de Janeiro. Se uma criança morre indo para a escola numa favela do Rio de Janeiro, a repercussão nos jornais, na grande mídia, na sociedade, na opinião pública, ela é muito pequena. Se uma criança da mesma idade morre também indo para um colégio, na zona nobre do Rio de Janeiro, o prefeito cai, o governador cai. São semanas inteiras de repercussão midiática. Por quê? Porque nós naturalizamos que existe hierarquia entre as pessoas. Que existem pessoas que podem ser matáveis e pessoas que podem ser desaparecidas sem causar revolta na sociedade. É óbvio que isso é um efeito de uma determinada ideologia que nubla a percepção do que está acontecendo. É óbvio que isso é um sintoma disso que eu tenho chamado de natureza autoritária da sociedade brasileira. Não precisa ir muito longe. No Brasil, nós temos uma coisa ridícula, que é o elevador de serviço, onde algumas pessoas não entram, e o elevador social, onde algumas pessoas são proibidas de entrar. Isso é um sintoma típico da não elaboração do fenômeno da escravidão. As pessoas naturalizam que homens e mulheres sejam tratados como objetos ou como cidadãos de segunda categoria. Então, não dá para estudar processo penal, por exemplo, sem perceber isso. Não dá para entender o Brasil de hoje, onde se naturaliza a tortura, onde se naturaliza que pessoas sejam instrumentalizadas para os mais variados fins, sem entender, por exemplo, isso que eu estou chamando aqui de não elaboração satisfatória do fenômeno da escravidão. É interessante, então, você falar, porque teve um comentário mais cedo que falou um pouco sobre a questão de que a Lava Jato ela foi uma democratização ao contrário, né? Ela foi uma aplicação da lei do direito das garantias, né? Ao contrário. E teve uma frase que o senhor falou em uma entrevista, se o senhor me permite ler, que diz assim: os direitos e garantias fundamentais, que eram os principais elementos democráticos, hoje são relativizados. Então, o que o senhor quis dizer com essa frase? De que esses direitos e garantias fundamentais, eles são seletivos, eles são aplicados em determinados momentos, em determinadas ocasiões, e em outras já não é tão cabível assim, ou em questão à sociedade aplicar para uma hierarquia e para outra não? Bem, basicamente, nós vivemos num mundo em que tudo e todos são tratados como objetos descartáveis ou objetos negociáveis. Quando eu falo em relativização de direitos fundamentais, eu estou dizendo que os direitos fundamentais hoje ou são negociáveis, aplica quando se quer, para quem quer, ou são escancaradamente, pornograficamente descartáveis. A seletividade do sistema penal, essa escolha, o direito penal vai contra um e não contra outros, ela é histórica na sociedade brasileira, existe há muito tempo. Só que hoje a coisa perdeu completamente o pudor. A coisa é feita sem nenhum pudor. Eu discordo de quem falou que a Lava Jato foi uma democratização ao contrário. Não tem nada de democratização. Ali é puro arbítrio, pura opressão, pura instrumentalização de pessoas com finalidade política.
O que se chama de Lava Jato, na realidade, é uma marca que alguns procedimentos tiveram, onde se instaurava uma espécie de vale-tudo com finalidade política. Então não teve nada de democratização. Não foi inverter. Ali não se puniu os poderosos. É besteira, isso é um discurso ideológico. Estão criticando a Lava Jato porque se puniu os poderosos. Ali se puniu inimigos políticos dos detentores do poder econômico. É uma coisa bem diferente. Eu não estou dizendo aqui que A, B ou C não praticaram crimes. O que eu estou dizendo é que não havia menor interesse de punir poderosos. Havia um interesse de destruir setores da economia para satisfazer detentores do poder econômico que muitas vezes sequer estavam no Brasil. É só ver quem lucrou, né? Tem aquela famosa máxima, né, da investigação dos crimes de colarinho branco. Persiga o dinheiro, veja quem está lucrando. E vocês vão ver que quem lucrou com a Lava Jato não foi o Brasil, não foram empresas brasileiras, muito pelo contrário. Ali se estourou um vale-tudo com uma finalidade política. Isso ficou muito, muito, muito evidente. Então, você só tem democratização se você expande para aqueles que, historicamente, nunca tiveram os direitos reconhecidos, direitos que parcela da população sempre tiveram. E não o contrário. No Brasil tem uma crença de que é possível reduzir a desigualdade reduzindo os direitos. Isso é estúpido. Não há outra palavra, é estupidez. Agora a desigualdade diminuiu, nós estamos tirando os direitos trabalhistas. É estúpido, né? Então, você quer gerar igualdade reduzindo os direitos, tem uma dimensão ideológica muito evidente. Então, você está querendo dar um aspecto, abre aspas, democrático a algo que é profundamente antidemocrático. Nós temos que ampliar os direitos para todos e não reduzir os direitos. A gente não acaba com a seletividade, por exemplo, do sistema penal, violando os direitos fundamentais de ricos. Você tem que reconhecer os direitos fundamentais dos pobres. Até porque a história do Brasil é recheada de exemplos. Quando você pune um ricaço, um detentor lá, um dos super ricos do Brasil, você está usando ele de bode expiatório, fingindo que tu está sendo democrático, que tu está garantindo a impunidade de todos os demais super ricos. Não é disso que se trata a democratização do sistema de justiça criminal. Nós temos que garantir os direitos fundamentais para todos. A pessoa praticou o crime? Praticou. Foi condenada, tendo o devido processo legal ser realizado, com todos os direitos e garantias fundamentais que tinha respeito? Bem, vai cumprir a pena nos limites da lei. Agora, isso, já que não se cumpre a lei para os pobres, também não vamos cumprir para determinados ricos. Isso é uma besteira. Está longe de reduzir a desigualdade. Ao contrário. Né? Você está aumentando o déficit democrático do Estado brasileiro. Agora, partindo para uma pergunta das pessoas que estão aqui assistindo a live, a pergunta da Estelita Paiva. Qual é a sua visão do juízo de garantias? Eu acho que é um instrumento tendencialmente democrático. Agora, como todo instrumento, inclusive o Instagram que a gente está utilizando aqui, depende do uso que as pessoas vão fazer desse instituto. Então, não adianta você instituir formalmente um juízo de garantias e colocar uma pessoa lá para exercer o juízo de garantias e essa pessoa atuar a partir de uma mentalidade profundamente inquisitorial. Não pode ser uma mera formalidade. O juízo de garantias para verificar o quê? Se aquela prisão é necessária, se houve alguma violação a direito, se houve algum abuso, se houve alguma tortura. Você institui um espaço e chama de juízo de garantias e bota lá alguém que vai deixar pessoas presas quando essas prisões são ilegais, ou vai deixar pessoas presas quando essas prisões são desnecessárias, ou vai fechar os olhos para atos de tortura, não adianta rigorosamente nada. Então é preciso criar um instituto de juízo de garantias, mas é preciso também investir na mudança da mentalidade dos juízes. Porque os juízes brasileiros, de modo geral, são lançados numa tradição profundamente autoritária. O que significa isso? São pessoas que acreditam no uso da força em detrimento do conhecimento. São pessoas que pensam
os direitos fundamentais como obstáculos que devem ser afastados porque estão atrapalhando a eficácia repressiva do Estado. São pessoas que querem dar resposta meramente simbólica aos reclamos justificáveis da sociedade, né? Ou querem jogar, como se a expressão, jogar para a galera. Né? Você dá uma decisão violando a lei, mas que vai agradar, que vai sair, como a gente fala, vai fazer bonito na mídia, né? Vai virar capa da Veja violando a lei, como já tivemos juízes que viraram capa da Veja, não por cumprir a Constituição, mas justamente por violar a lei no interesse dos donos dos meios de produção das subjetividades, os donos, as pessoas que controlam os meios de comunicação de massa. Então, não é disso que a gente precisa. A gente precisa, na realidade, de uma radical democratização de toda a sociedade, o que exige também uma democratização de cada um de nós. E quando eu falo de cada um de nós, inclusive dos juízes que vão exercer, eventualmente, a função de juízes de garantia. Obrigado pela resposta. Então, a gente volta aqui para aquelas perguntas um pouquinho mais profundas de qual o motivo, então, do senhor ter escolhido estudar o direito, né? Qual o motivo de ter ingressado na faculdade de direito? Nossa, isso é difícil. Eu entrei na faculdade muito novinho mesmo. Entrei com 15 anos. Assim, com 15 anos, a gente não tem muita noção do que você quer fazer. Eu vi uns filmes de tribunal, achava aquilo legal, bacana. E talvez tenha sido por isso que eu fiz direito. Nada muito elaborado, nada muito profundo. Eu não tinha muita ideia do que fosse a carreira da advocacia, da defensoria, do Ministério Público, da magistratura. Mas gostei do que eu sempre gostei de ler muito. E direito, você tem a oportunidade de ler coisas bem legais. Né? Não sei se você tem essa mesma sensação que eu. É gostoso, tem matérias muito boas, tem matérias muito chatas, mas tem matérias muito boas de estudar. E eu, assim, me encantei por algumas matérias. Agora, sempre com aquela crença de que seria mais fácil concretizar no mundo da vida aquele dever ser que a gente estudava lá na filosofia do direito, no direito penal, no direito civil. Mas era muito, muito novinho. Assim, não sei se hoje eu faria a mesma opção. Então, era muito guiado pela questão daquela ideologia de fazer justiça, né? Que a gente entra na faculdade pensando que vai fazer a justiça naquele senso de Posso ser início. muito sincero? Eu não tinha nem muita noção o que fazer, né? Com 15 anos você sai ali, garoto, querendo jogar bola, queria namorar, né? Quer dizer, vai escolher a sua carreira. Eu pensei em coisas assim, do tipo zootecnia e direito. Pra você me dar, não tinha a menor noção. Eu era um excelente aluno de matemática. Eu nunca imaginei que fosse parar em humanas, sabe? Eu participava de Olimpíadas de matemática, eu curtia matemática. Aí pensei, mas eu acho que eu vi uns filmes na época que eu ia fazer vestibular. Eu falei, gostei disso, vou experimentar. E como eu era muito novinho, eu pensei, se eu não gostar, depois eu troco de carreira, tento trocar, fazer outro vestibular, né, ver se consigo passar para outra coisa. Tem uma seguidora que está assistindo, que é a Grace, que ela perguntou se o pai... Oi, tá conseguindo me ouvir? Eu vi, é que tinha paralisado aqui. Mas fala. Tem uma seguidora que está assistindo, que é a Grace, que ela perguntou se o seu pai influenciou na sua escolha, porque ela disse que seu pai também é juiz. Meu pai foi juiz em Minas Gerais, ele está aposentado agora. A escolha do direito, eu diria que não. Assim. Meu pai era contador e advogado quando eu fui fazer vestibular. Eu, antes de fazer direito, eu fiz escola técnica de contabilidade. Ali a influência do meu pai foi total. Agora, o direito eu gostava já, não foi uma coisa imposta. Meu pai foi ser juiz quando eu já estava... Não sei se eu tinha terminado a faculdade, eu estava terminando a faculdade. Também não foi uma coisa determinante para que eu fizesse direito. Mas óbvio que é uma influência muito forte para mim. Como todo pai acaba sendo sempre uma influência. Ainda mais se a gente pensar a própria função paterna, né, que é uma função de fazer com que a criança entenda a existência de limites. É uma função que tende ao jurídico, né, é uma função intimamente ligada à ideia do direito, dos deveres, etc. Então, eu acho que, óbvio, meu pai influenciou, mas não foi algo assim,
fiz direito por causa do meu pai. Por causa dele. Uhum. Pensei em várias outras coisas. Eu tinha uma dúvida Os profunda. debates em casa devem ser ótimos, né? Hoje a gente até evita de conversar sobre direito para não brigar muito. Mas ele foi um Uma excelente visão juiz, um totalmente grande juiz. diferente. E teve mais uma pergunta do Fernando Monteiro. Como mudar a formação dos juízes e procuradores para serem garantidores dos direitos fundamentais? Eu acho que o desafio passa para um momento até anterior, sabe? A gente tem que investir em educação no sentido emancipatório, desde a primeira infância. As pessoas chegam na faculdade acreditando que o que importa são cálculos de interesse visando lucro ou vantagens pessoais. As pessoas chegam na faculdade sem valores democráticos. A gente precisa, na realidade, construir uma cultura democrática na sociedade. E, para isso, só educação. E é lá no início. Educação fundamental, ensino médio. E, evidentemente, investindo numa melhora nos instrumentos de seleção dos magistrados, dos procuradores, dos promotores, dos policiais, dos advogados, investindo na cultura, na filosofia. É importantíssimo entender o que são os direitos humanos, né? E não essa visão que a gente vê na televisão, 5 horas da tarde, de que direitos humanos é coisa de bandido, que bandido bom é bandido morto. Isso é inadmissível numa sociedade efetivamente democrática. Você pega, por exemplo, a indústria cultural, os filmes que a gente assiste, as novelas que a gente assiste, aquilo lá deforma a mentalidade das pessoas. As pessoas acreditam que o legal é você violar a lei e fazer justiça com as próprias mãos. É uma série de valores que são incompatíveis tanto com a democracia quanto com a república. Então, a gente tem que insistir na formação de seres humanos democráticos, de seres humanos com consciência republicana, que entendam que o público não se confunde com o privado, que entendam que religião não se mistura com a atuação estatal, que são espaços diferentes. Então, o caminho é muito grande. Nós temos que investir nos processos de formação dentro das escolas da magistratura e dentro das escolas de formação das diversas carreiras. Agora, não é suficiente. A gente tem que começar lá embaixo. Né? Educação no sentido democrático, no sentido emancipatório, da construção de um outro mundo que não esse que a gente está lançado. Seria, então, politizar um pouco mais a sociedade, né? Na questão mais correta dos termos, no entendimento mais aprofundado de como funciona a sociedade, entre outros temos que aspectos. demonizar a política, que a política está demonizada. Temos que desdemonizar a política e democratizar, de fato, a sociedade. Eu passei... Esse livro que eu escrevi, por último, o Contra a Miséria Neoliberal, eu escrevi na França, no ano que eu passei lá fazendo pós-doutorado. E você vê lá, as escolas, de modo geral, são escolas públicas. O cara rico, o empresário, o filho do empresário está na mesma escola que o filho do morador de rua daquela região. E é verdade isso mesmo. Você não tem um distanciamento de classes, como nós temos aqui, onde em alguns bairros, se entra uma pessoa se vestindo mal, ela já é maltratada, estigmatizada, às vezes abordada pela polícia, porque é um indivíduo suspeito, né? É uma atitude suspeita. Então, quando eu falo de democratização, estou falando de uma democratização profunda mesmo. Nós temos que resgatar a esfera do comum. Aqui no Brasil, o que é comum, aquilo que é de todos, não estou falando de bem, de propriedade do Estado dos bens. Estou falando do comum, aquilo que é de todos. Por exemplo, os direitos fundamentais são de todos, a dimensão normativa do comum. Por exemplo, uma praça, onde todos podem ir. Isso é mal visto. Né? Aquilo lá vai qualquer um. A gente tem que mudar essa mentalidade, resgatar essa esfera do comum. Entender que aquilo que é de todos, nós somos tanto constituintes quanto responsáveis pela manutenção. Há um discurso muito forte na sociedade brasileira que os direitos fundamentais atrapalham, que os direitos trabalhistas atrapalham, que os direitos previdenciários atrapalham.
Agora, é um discurso que só interessa a 1% da população. Aqueles que o Chomsky chama de super ricos. Então, nós temos que, primeiro, desvelar o que se esconde por detrás desse discurso e construir discursos democráticos, discursos republicanos. A pessoa acha que vai entrar na política para ganhar dinheiro. Isso é uma característica de países como o Brasil. Não é uma característica generalizada. Por mais que a política em todo o mundo esteja sendo atacada, esteja sendo colocada em questão, a própria ideia de democracia representativa esteja em crise, mas essa crença de que tudo pode ser negociado é uma crença que hoje está muito forte na nossa sociedade. Em dado sentido, nós temos que resgatar aquilo que alguns chamam de esfera do inegociável. Eu tenho que dizer, por exemplo, que eu não negocio com liberdade, eu não negocio com verdade. No Brasil, a gente tem negociado com verdade, a gente tem negociado com liberdade. A gente aceita as fake news, né? A gente aceita que uma pessoa seja presa para forçar uma delação premiada. Isso é absurdo do ponto de vista... Não estou falando nada revolucionário, estou falando do ponto de vista do Kant, aquele velhinho conservador que toda hora passava em frente dos mesmos pontos da cidade, as pessoas se orientavam pelo horário. Ele era tão conservador que ele tinha todo metódico. Um cara desses dizia que um ser humano não pode ser instrumentalizado. No Brasil, a gente naturaliza a instrumentalização das pessoas. A pessoa está indo para a praia, toma uma dura da polícia para que não vá na praia, porque vai atrapalhar ali a diversão das elites. Então, isso tem que mudar. Isso é construção de cultura democrática. A gente tem que mudar. A gente tem que formatar de uma maneira diferente a sociedade. Aliás, resgatar a própria ideia de que a sociedade é uma coisa boa. Hoje se vende a mensagem de que a pessoa deve se preocupar só com o próprio umbigo. Vou te dar um exemplo, talvez fique mais claro. O egoísmo, na tradição cristã, e mesmo antes da tradição cristã, se a gente pegar lá os filósofos gregos, o egoísmo sempre foi visto como um vício. Hoje, na sociedade, o egoísmo é visto como uma virtude. Se o cara está pensando só no próprio umbigo, ele sai na frente na disputa concorrencial. Ele está em vantagem. Ele é bem visto. O idiota egoísta que gasta bilhões para construir um foguete em forma de pênis para ir para o espaço, ele é aplaudido por parcela da sociedade brasileira. Quantas pessoas ele reduziria o sofrimento com aquele dinheiro? É uma questão ética também, o que fazer com o dinheiro. É uma questão que desaparece. Outro dia eu estava vendo o Neymar, ídolo da sociedade brasileira, a nossa juventude querendo ser o novo Neymar. O cara compra um helicóptero que custa não sei quantos milhões, num país que as pessoas estão morrendo de fome. Esses dias saiu uma pesquisa, acho que no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não lembro exatamente, que as pessoas estavam numa fila para pegar osso, doação de osso de um açougue. Então não dá, eticamente insustentável que um brasileiro compre um helicóptero de não sei quantos milhões para ostentar. É essa ausência de valores mínimos, éticos mínimos, que está fazendo com que o Brasil se transforme nesse espaço de exploração do poder econômico, em que 500 mil pessoas morrem, muitas dessas mortes evitáveis, sem que ninguém fique indignado, que as pessoas achem isso normal. Estavam morrendo 3 mil pessoas por dia, 2 mil pessoas por dia, hoje morrem 1.000 pessoas por dia, e todo mundo bate palma para isso. Ou, se não bate palma, naturaliza. Ou está preocupado em festejar o cara que gasta milhões para dar uma volta no planeta, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que mudar. Essas inquietações, esses pensamentos que o senhor teve de análise da sociedade, elas vieram por conta da magistratura, por conta da sua atuação como magistrado, ou elas tiveram outro estopim? Eu acho que o que a gente pensa está ligado à nossa história de vida, sempre. O que eu penso está ligado a muitas das coisas que eu vi enquanto juiz. Mas não só. Enquanto cidadão, enquanto uma pessoa que se preocupa quando está andando na rua e vê que tem muita gente dormindo no meio da rua. Está
tem muito a ver com o que os meus pais me ensinaram, meu pai, minha mãe, meus avós, com os ambientes que eu frequentei. Eu sou nascido no subúrbio do Rio, sempre me relacionei com pessoas das mais variadas classes sociais, nunca tive problema nenhum com isso. Venho de meu pai nasceu numa favela, no Rio de Janeiro. Então, assim, minha vida nunca foi uma vida muito fácil também. Então, acho que tudo isso foi me construindo. Como você pelas experiências que você teve na sua vida. Experiências positivas e também experiências negativas, que a gente tem que aprender com as nossas quedas, com os nossos tombos, com as questões que nos deixarem felizes ao longo da nossa vida. Até porque, se eu estou falando em posturas éticas, eu tenho que reconhecer que o sofrimento do outro é tão ruim quanto seria em mim o mesmo sofrimento. Isso é condição de possibilidade para eu ter uma visão de mundo de redução do sofrimento alheio. Agora, se eu passo e olho para o outro e acho que o problema do outro não diz respeito a mim, se eu não tenho a menor empatia, a maior incapacidade de me colocar no lugar daquele que está sofrendo, aí não tem jeito. Quer dizer, agora, essa empatia ela é construída a partir da nossa história de vida. Se a pessoa acha normal, no lugar de reduzir o sofrimento alheio, comprar um helicóptero, isso tem a ver com a história de vida dessa pessoa. Agora, a última pergunta, também da Estelita. Qual a contribuição do garantismo penal de Ferrogili para o direito penal? O modelo proposto pelo Ferraioli, e ele escreve um livro muito interessante em 1989 chamado Direito e Razão, é um modelo de redução da opressão estatal, redução do arbítrio. O garantismo, ao contrário do que muita gente acha, é um modelo de legalidade estrita. O que é isso? É um modelo que tenta reduzir ao máximo os espaços de arbítrio, os espaços de opressão dos atores jurídicos. Né? O Salles de Carvalho, que é um jurista gaúcho que atualmente está morando no Rio de Janeiro, ele disse que o garantismo é sempre a lei do mais fraco. Ele está pegando uma expressão que é do Luiz Ferraioli. E, mais uma vez, quem é o mais fraco? No momento do crime, é a vítima. No momento do processo, que está respondendo ao processo. E a ideia é essa. Reduzir as possibilidades de opressão ao mais fraco. E, nesse sentido, e numa sociedade como a nossa, que é uma sociedade profundamente autoritária, profundamente desigual, o garantismo tem duas funções principais. Reduzir as desigualdades e concretizar os direitos fundamentais. Você tem obrigações de fazer, os direitos sociais, por exemplo, são obrigações de fazer. Se você tiver uma postura garantista, você vai concretizar os direitos previstos na Constituição e você vai limitar a atuação do Estado ao que for rigorosamente de acordo com a lei. Então, você tem um modelo de legalidade estrita visando redução do arbítrio e redução da opressão. Nesse sentido, o garantismo se mostra uma teoria muito adequada à realidade brasileira, essa realidade profundamente autoritária, profundamente seletiva. Porque o garantismo é contra a seletividade, é contra a violação da lei, é contra, por exemplo, esses conceitos abertos do tipo indivíduo suspeito. O que é o indivíduo suspeito? No Rio de Janeiro, o indivíduo suspeito é sempre o preto. Sempre, 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 sempre. Né? Dificilmente você diz, um branco estava em atitude suspeita. Não, é sempre o negro que está no carro em atitude suspeita, é sempre o negro que está correndo na praia em atitude suspeita. Eu presenciei, em São Paulo, num evento que eu ia até dar uma palestra no IBCCRIM, um super neurocientista americano, o Carl Hart, ser abordado, ele era palestrante também no evento, só que ele tem aqueles dreads enormes, era um negão bonito, alto, ele entrou de bermuda e camiseta, foi barrado da entrada do hotel, onde ele estava hospedado, iria se realizar o evento. Desculpa, ele estava em atitude suspeita. Qual atitude suspeita? Então, o garantismo é contra esse tipo de seletividade, é contra esse tipo de arbítrio. Não pode estar na cabeça do policial, ou na cabeça do promotor, ou na cabeça do juiz, o que é atitude suspeita. Porque se estiver na cabeça dessas pessoas,
A atitude suspeita vai ser preenchida pelos preconceitos que cada um desses tiver. Eu tenho preconceito com mulher, então a atitude suspeita é a atitude daquela mulher. Eu tenho preconceito com gay, a atitude suspeita é a atitude... Eu vou começar a ver, eu vou começar a atuar a partir de preconceitos ou de pré-compreensões não democráticas. E isso o garantismo penal busca evitar. Então a gente tem ali aquela busca, né, pela imparcialidade, né, tentar diferenciar aqueles preconceitos que a gente tem da nossa vivência pessoal daquilo que a gente vai visualizar dentro do judiciário. Seria isso? A imparcialidade é condição de possibilidade da própria função jurisdicional. Por exemplo, um juiz parcial, o juiz não é. Agora, parcialidade não se confunde com neutralidade. O que é neutralidade? A ausência de valores. E todos nós temos valores que são agregados pela nossa caminhada histórica. Eu tenho valores que foram agregados, que eu penso assim porque eu vivi determinadas coisas, porque eu estudei determinadas coisas, porque eu li determinadas coisas. Você também tem valores que você pode compartilhar comigo e tem valores que você adquiriu a partir da tua vivência que não se confunde comigo. Então, tem valores compartilhados e valores que não são compartilhados. Tá? A imparcialidade é algo diferente. A imparcialidade é uma equidistância dos interesses em jogo. Eu costumo dizer que a imparcialidade é uma posição de não saber. Quando eu entro num determinado processo, eu não posso já ter certeza de que vou condenar ou já ter certeza de que vou absolver. Eu entro numa posição de não saber. E eu vou analisar as provas produzidas pela acusação, as provas produzidas pela defesa, os argumentos da acusação, os argumentos da defesa, e a partir de uma análise racional desse conjunto probatório e de uma análise também dos argumentos, tanto da acusação quanto da defesa, eu vou dar uma decisão. Se eu já entro no processo com uma certeza, com uma ideia pré-concebida de que determinada pessoa é culpada e vai ter que ser condenada no final, não teve processo. É uma farsa. Você tem um simulacro de processo. Foi basicamente isso que aconteceu no caso em alguns casos da Lava Jato, em especial nos casos conduzidos pelo ex-juiz Sérgio Moro. Ali havia uma espécie de certeza do juiz que ficava em substituição da busca da verdade. Desde o início, o juiz já tinha certeza de que determinado réu era culpado. E para que serve a prova? Para nada. Ele vai construir um discurso a partir daquilo que ele acha importante para confirmar a certeza que ele tinha. Tem um autor italiano, o Franco Cordeiro, recentemente falecido, que ele falava do quadro mental paranoico. O quadro mental paranoico é justamente o quadro mental do juiz parcial. Você tem o primado da hipótese sobre o fato. Ou seja, a certeza que ele tem da verdade da hipótese é mais importante do que o fato. É mais importante do que o juiz poderia descobrir a partir do processo de reconstrução histórica de fatos, ou seja, do processo probatório. Então, ele já sabe de antemão o que ele quer. Ele quer confirmar a certeza dele. Não tem julgamento possível. O cara pode ser um santo, no final ele vai ser condenado, porque o juiz já sabe de antemão que ele é culpado. Na cabeça dele, a certeza vale mais do que as provas. Eu tenho convicções, não tenho provas, disse certa vez um procurador da República. É basicamente isso, é um quadro mental paranoico. As provas, o fato que aconteceu, perde importância para a hipótese. O processo todo vai ser o quê? Uma sequência de atos que no final já sei qual é a hipótese que eu vou acolher, que é a hipótese acusatória. Então, professor, estamos agora nos nossos minutos finais e queria que o senhor desse, então, um pouquinho aí de instigar, né, os nossos telespectadores sobre o tema da 10ª aula magna, falar um pouquinho sobre a racionalidade hegemônica e sistema penal e dar um breve gostinho do que veremos, então, na sua aula magna do dia 29. Bem, já que a gente está terminando, vou agradecer a oportunidade, o prazer de conversar contigo aqui. Você foi muito gentil, gostei muito das suas perguntas. E vou dar uma breve palhinha sem dar um spoiler muito grande. A ideia é discutir o que mudou no sistema penal a partir dessas mudanças no modo de ver e atuar no mundo. Porque muita gente, dentro do sistema de justiça hoje, por exemplo, trata os direitos fundamentais
como uma negatividade, como algo ruim, como algo que tem que ser afastado para condenar alguém. Porque muita gente, por exemplo, fala, inclusive no superior, nos tribunais superiores, fala que a gente tem que se afastar da Constituição para ouvir a voz das ruas. Então, são essas coisas que mudaram no sistema de justiça que eu vou tentar discutir um pouco, debater e expor algumas ideias na nossa aula magna. Vai ser um prazer enorme e conto com a audiência de todos vocês. Então, professor, muito obrigado por esse tempo que o senhor tirou para conversar aqui com a gente. Deixo aqui o convite da organização para o senhor sempre estar aqui presente, para caso queira também divulgar os seus serviços aqui no nosso Instagram e também no nosso canal do YouTube. A gente está sempre à disposição. Pode entrar em contato com o professor Mauro ou então comigo, que estou falando com o senhor também. E até mesmo aqui pelo Instagram, que é a nossa rede aqui de contato com a maioria dos alunos que estão seguindo a gente e auxiliando nesse projeto. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com o senhor e tenha uma boa noite. Valeu. Beijão para todos, boa noite e até dia 29. Dia 29. Até dia 29.